No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o arrependimento e eu gostaria de falar um pouco mais sobre o assunto. Também gostaria de lembrar que os vídeos que eu faço aqui, eles não são completos, né? Como se fosse um livro, porque às vezes a gente aborda um assunto e a pessoa pode pensar, ele podia ter falado isso, ou ele podia ter falado aquilo. É claro que sim, podia ter falado muita coisa, mas o nosso tempo é curto, nosso objetivo é de cortar em pedaços os assuntos para que a gente possa desenvolver uma mentalidade cristã, uma mentalidade espiritual, não estou falando de religiosidade, uma mentalidade espiritual para que nós possamos aproveitar todos os privilégios que Deus nos concede. E um desses privilégios, muito especial, diga-se de passagem, é o arrependimento. Então, esse título sobre os católicos se arrependerem foi só para chamar a atenção, tá? Não é para o católico ficar ofendido, não. E porque o católico é a grande maioria no nosso país, por isso que eu falei isso, lembrando aqueles que já estão no canal há algum tempo, que eu já fui católico, tá? Eu não sou, porque a palavra de Deus não apoia o catolicismo, tá ok? Então, dito isto, vamos falar um pouco mais sobre o arrependimento. O arrependimento, falamos no vídeo passado, é um presente de Deus, mas ele é um presente de Deus porque nós necessitamos desse presente. É o mesmo que eu dissesse para vocês, olha, as vitaminas são presentes de Deus, mas não são opcionais. Você pode receber, se quiser, se não quiser, não recebe. Não, existem consequências. Se você acha que o arrependimento é desnecessário, é uma coisa boba, seja lá o título que você der, não é bem assim. Haverá um preço. Você pode rejeitar o arrependimento que Deus te dá, mas haverá um preço muito caro por isso. Talvez você chegue a rejeitar a tal ponto que você está rejeitando a sua salvação agora mesmo. Quando você rejeita o arrependimento, você está rejeitando o sacrifício de Cristo por você e você está rejeitando, claro, o próprio Cristo. Isso é uma consequência, tá? Não tem como ser diferente, ok? Então, qual a distância entre nós e o arrependimento? Lembrando que o arrependimento vem de Deus, não vem de nós. Ele nos convence ao arrependimento quando nós permitimos. Se nós não permitimos, então nós não temos esse arrependimento. Imagine a situação bem comum, principalmente se você for homem, você já ouviu isso. Eu não quero aqui ninguém seja puritano, porque eu creio que todo mundo já ouviu uma vez ou outra o que eu vou falar agora, tá? Vou falar de sexo e às vezes isso aí as pessoas ficam assim ofendidas como se fosse coisa de outro planeta, uma mentira, jamais isso aconteceu. Não. Quantos homens, quantos amigos teus, talvez amigos meus, já chegaram assim rindo, até no aspecto de zombaria, porque no dia anterior teve sexo com uma mulher, fez o que quis com ela e agora já não quer saber mais dela. Não quer saber. Simplesmente ela não representou nada para ele, apenas um pedaço de carne, nem os sentimentos dela ele respeita, nem a reputação dela, porque agora ele está manchando a reputação dessa mulher e ele fala disso com orgulho, tá? Dizendo e até contando para os amigos quantas mulheres que ele já pegou, né? Essa é a palavra que ele usa, não é? Quantas mulheres que ele já pegou. Então, ele está arrependido disso? Para Deus isso é horrível. O que ele fez é horrível. Para Deus isso é horrível. O Espírito Santo está falando para ele, você precisa se arrepender dessas coisas, mas ele nem pensa em arrependimento.
só porque eu transei com 30 mulheres, 40, sei lá, preciso me arrepender disso. Eu não me arrependo de nada, gostei do que eu fiz, foi bom. Então, veja qual é a distância dessa pessoa até o arrependimento. Aí depois outro caso, né? A pessoa gosta de ficar embriagada nas festas, por exemplo. Não é alcoólatra, só fica embriagado quando tem festa. Ou então no fim de semana. Fica embriagado. Se você se arrepende de ficar embriagado, ah não, é uma curtição com os meus amigos, tem que curtir a vida mesmo. A embriaguez é condenada pela palavra de Deus? É condenada. Ela tem algum efeito na espiritualidade da pessoa? Muito. Muito. Menos que a embriaguez, muito menos que a embriaguez, a pessoa é reprovada para dirigir um carro, porque ela pode matar alguém, ela pode se matar, até se matar devia ser livre, não quer se matar, se mata, mas a lei nem isso permite. Vai no bafômetro, um pouquinho de álcool que ela bebeu, é proibido pela lei dos homens, até dos homens. Imagina aos olhos de Deus. Então, por que um pouquinho de álcool é proibido pela lei dos homens? Porque te afeta, te leva a tomar decisões ou de não tomar decisões, porque os seus reflexos estão comprometidos, entre outras coisas. Quantos filhos existem no mundo frutos de um momento de embriaguez? Quantos abandonados, chorando, sofrendo, e os pais dessas crianças estão arrependidos? Eles choram em arrependimento diante de Deus, pedindo perdão por colocar uma vida inocente no mundo, que está agora passando fome, que não tem condições de direito de ir para uma escola e tem uma moradia muito precária. Eles se arrependem disso? Então veja, qual é a nossa distância até o arrependimento? Será que nós, pelo menos em nossa mente, estamos admitindo a necessidade disso? E eu repito, quanto mais uma pessoa é bem sucedida, né, famosa, ou está bem, está ganhando dinheiro, menos parece que essa pessoa tem a necessidade de se arrepender. É uma pessoa muito especial, não faz nada de errado. Ai, irmãos, cuidado com isso, meus amigos. Muito cuidado. Porque nossa santidade, vou usar essa palavra até, diante de Deus, olha, ela está bem comprometida. Nós, dessa geração, aceitamos tantas coisas que Deus tem nojo delas. Nós precisamos desse arrependimento sobrenatural. Você não precisa se esforçar, não. Você tem que pedir para Deus. Só pedir para Deus te dar esse arrependimento que Ele quer que você tenha. Se você teve relações sexuais com uma pessoa, por exemplo, que te deu prazer, que foi legal mesmo, e você não quer saber mais dessa pessoa, e você não está arrependido do que você fez porque foi bom, você acredita que Deus te entende? Ele entende, ele sabe disso. Ele criou o sexo. Ele criou o prazer que o sexo traz. Mas ele colocou limites, né, para isso. Então, você não está arrependido, mas sabe que precisa se arrepender, é só pedir para Deus. Incrível que pareça. Você pede para Deus em oração, para Ele te dar o arrependimento, porque você não tem, e Ele vai te dar. Ele já fez isso comigo. Eu estava numa situação com raiva de uma pessoa, com vontade até de socar essa pessoa, um homem que trabalhou comigo. Eu falei, Senhor, e eu não estou arrependido, me dê forças, dá meu arrependimento. E Ele me deu, de tal forma que aquela pessoa se tornou um amigo. Mas tudo foi sobrenatural. Tudo foi a mão de Deus.
Eu não fiz um esforço. Então, ore, peça para Deus te dar arrependimento das coisas que não o agradam. E Ele vai fazer isso de graça. De graça. E olha, vale a pena. Os presentes de Deus não podem ser rejeitados, não podem ser desprezados. Pense nisso. Ore em nome de Jesus. Pense nisso. Amém.